Início de mês, um momento propício para a gente fazer uma limpeza de memórias, né? Um mês novinho começando. Quando o mês começa, muitas vezes a gente entra num processo de ansiedade, porque um mês novo, não fiz muita coisa que eu queria no mês passado, o mês está começando, será que esse mês de novo vou ficar procrastinando, vou ficar enrolando e vou ficar correndo atrás do rabo e deixando de fazer as coisas que eu quero, né? Então, às vezes, pode bater essa ansiedade. E a gente, isso tudo são memórias, né? Tudo que acontece na nossa vida são memórias. O Ho'oponopono nos fala muito disso, tudo é memória. A gente fica sempre querendo buscar algum culpado, e aqui a gente não fala de culpados, a gente fala de responsabilidade, né? E a gente sempre quer buscar um culpado, uma coisa fora. Ou um motivo, por que que isso aconteceu, por que que isso está acontecendo, por que que essas coisas estão vindo para mim. E tudo são memórias, memórias que estão no nosso subconsciente, na maioria das vezes, nos estimulando, né, nos intuindo a ter as atitudes que a gente toma, sem se dar conta, né? Essas memórias estão ali e a gente não percebe, não sabe, a menos que a gente esteja atento. E o Ho'oponopono nos puxa para isso, para estar vivendo no presente, estar atento às coisas que nos acontecem. E quando a gente entra num processo de coisas que a gente não quer na nossa vida, entrar com uma limpeza de memórias para sair daquele lugar de medo, às vezes, muitas vezes, de vítima, né? Por que comigo? Por que comigo? Isso que o Ho'oponopono traz, de trazer responsabilidade para a gente, muitas vezes isso é doloroso de fazer, de olhar para uma situação que a gente está vivendo e dizer o que eu estou fazendo, o que eu estou vibrando, qual a memória que eu estou trazendo para o meu dia de hoje que está causando isso na minha vida. Então não é fora, é nós mesmos com as nossas memórias que foram plantadas no nosso subconsciente desde que a gente nasceu. Tudo que acontece em todos os momentos, mesmo aquelas coisas que a gente não percebe, o nosso subconsciente registra e vai guardando em gavetinhas. Muitas vezes acontece alguma coisa que aquilo nos marca inconscientemente, fica lá guardado numa gavetinha, e aí num outro momento, numa situação semelhante, ou alguma coisa acontece que abre esta gavetinha e essa situação vem à toa. A gente toma uma atitude, não sabe nem por que tomou aquela atitude, é uma memória se reproduzindo e nos fazendo ter as atitudes que a gente tem no momento presente. Então, a limpeza de memórias é isso, limpar com as ferramentas do Ho'oponopono essas memórias que ficam se apresentando e que a gente nem sabe. E quando a gente está mais consciente, prestando atenção nas coisas que nos acontecem, é mais fácil da gente entrar com o pedido de limpeza de memórias o tempo inteiro, o dia inteiro, né? Tanto que eu entrei aqui nisso, fiz essas xicrinhas, canecas de Ho'oponopono, são muito lindas, que tem um colibri, né? E as 4 frases. Artes do Rodrigo Flaglione, nosso querido amigo, e tem camisetas. Então, para quê? Isso aqui nos ajuda na nossa prática, nos ajuda a lembrar de praticar o Ho'oponopono todo momento da nossa vida, né? Vamos para a nossa limpeza, para que a gente consiga fazer esse ano um ano tranquilo. Um ano não, um mês tranquilo e leve, que a gente consiga atingir as nossas metas, que a gente consiga resolver as coisas que a gente tem para resolver, tudo de uma forma leve.
A limpeza de memórias traz para a nossa vida a leveza, né? A paz interior, as coisas fluindo, mesmo aquilo que parece tão difícil, elas vão fluindo. Então vamos começar, vamos sentando numa posição confortável, relaxando, fechando os olhos, respirando. Inspira profundamente, deixa o ar entrar, tirando a mente do controle, vai acalmando, silenciando a mente. Se conectando consigo mesmo. Vamos chamar a pilastra da paz do eu, que é um tubo de luz branco azulado, que desce da fonte que tudo é, vai até o centro da Terra, nos colocando, todos nós, dentro desse tubo de luz, trazendo proteção, impedindo que qualquer energia mais densa, uma energia negativa, entre nesse campo que estamos criando agora para essa limpeza de memórias. A pilastra nos protege, todos nós, com a sua energia de amor. Respire profundamente. Inspira profundamente e solta todas as tensões, todos os medos, todas as angústias. Vai liberando na respiração já. Inspira mais uma vez. Expira. Vamos fazer a petição de abertura, que é uma petição, uma oração do Ho'oponopono que nos conecta conosco mesmo, com o divino que existe em nós. Faz essa conexão com o ser mais profundo, com a energia mais profunda que existe dentro de nós. Eu sou eu. Eu venho do vazio à luz. Eu sou o sopro que nutre a vida. Eu sou aquele vazio, o oco além de todas as consciências. O eu, o id, o todo. Eu reteso meu arco dos arco-íris, atravessando as águas. O contínuo de mentes com matéria. Eu sou a inspiração e a expiração do sopro, a invisível, intocável brisa, o indefinível átomo da criação. Eu sou o eu. Sinta essa energia que vai nos conectando à nossa essência mais profunda. A energia da criação que existe dentro de nós. Agora imagine, traga na tua mente, na tua tela mental, o mês que está começando. Veja esse mês como uma estrada ainda limpa, vazia, sem nada no lugar, vazia e aberta.
vai percebendo. Tem algum medo aí? Alguma insegurança? Alguma dúvida? Alguma ansiedade? Não lute contra isso. Apenas olhe e reconheça. Quando a gente olha para os nossos medos, eles perdem a força. Quando a gente reconhece as nossas angústias, quando a gente olha para elas, é mais fácil de tirar elas da nossa vida. Olhe para isso. Olha para esses sentimentos que estão aí, te tirando do teu centro de equilíbrio. E repita mentalmente: espírito superconsciente, por favor, encontre a fonte destas crenças que me impedem de avançar. Limpe as memórias de medo, de ansiedade, de angústia, de escassez, de procrastinação. Traga nesse momento aquilo que está te afligindo de uma forma mais intensa. E deixe o teu superconsciente trabalhar. Analisa cada camada do meu ser desde a origem, através das gerações, do tempo e da eternidade. Resolva com a verdade divina e transmute tudo na mais pura luz. Respire profundamente, sinta essa energia se dissipando dentro do teu ser. E vá visualizando uma luz branca que desce da fonte sobre você e entra pela sua cabeça, pelo chakra coronário, desce pelo coração, limpando, vai descendo pelo ventre, pelas pernas e sai pelos teus pés. Tudo que é crença, que estava ali agarrada a esses sentimentos, começa a se dissolver. Vá repetindo suavemente: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Me sentindo todas essas tensões se dissolvendo. A memória, quando ela é exposta, ela perde a sua força.
Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Vai sentindo toda a tensão dissolvendo, essas memórias se soltando do teu campo energético, como se fossem balões subindo, se soltando de ti. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sou grato. Vai sentindo uma leveza, tomando conta desse lugar onde estavam antes as preocupações, os medos, as angústias. Te trazendo segurança, confiança, alegria. E agora olhe novamente para o teu mês, que estava lá na frente, vazio. E sinta a energia que está agora. Mais leve, mais confiante. Mais possível. Não force metas, só sinta a paz. Porque quando a gente está numa sensação de paz, as realizações, as coisas que queremos, vêm naturalmente. Respire essa paz. Perceba que onde estavam as preocupações, onde estavam as memórias, se preenchendo totalmente com essa sensação de paz e de confiança. A paz esteja contigo, toda a minha paz, a paz que é eu, a paz que eu sou, a paz para todo o tempo, agora, eternamente e até além. Minha paz eu te dou, minha paz eu deixo contigo. Não a paz do mundo, mas somente a minha paz, a paz do eu, a paz para além de todo o entendimento. Respire profundamente. Vamos recolhendo a pilastra que vai subir do centro da terra em direção à fonte que tudo é. Fazendo uma última limpeza de alguma memória que ainda tenha ficado no nosso campo energético e levando em direção à fonte para ser transmutada e devolvida a nós em forma de amor,
e paz. A paz do ser. Respire novamente, bem profundamente. Vai voltando devagarinho, mexendo as mãos, o corpo, espreguiçando. E tiramos nessa pequena limpeza esses pesos, alguns pesos que nos travam, às vezes no sentido de nos impedir de ir atrás do que a gente quer. No nosso dia a dia, a gente é desafiado o tempo inteiro para se manter. O tempo inteiro a gente é convidado a olhar para o lado e deixar de fazer aquilo que está fazendo, e daqui a pouco esquece, volta e deixa para trás. Então é desafiador isso, né? A gente aqui passa o dia lutando contra isso. E o Ho'oponopono, então, nos ajuda a manter esse foco. E essa limpeza de memórias é um convite para te aplicar isso no dia a dia, o tempo inteiro. Só esse momento aqui nos ajuda nesse momento. A gente entra num estado de paz, né? Sai da ansiedade, mas se a gente não faz mais, volta tudo de novo. Então o Ho'oponopono, ele é chamado de Ho'oponopono incessante também, porque é um convite a gente praticar isso o tempo inteiro. Então este é um convite para a gente estar atento aos nossos sentimentos, às nossas atitudes, e questionar quando a gente tem uma atitude que não entende muito bem, às vezes, por que eu estou fazendo isso, né? Às vezes é a memória aqui controlando as nossas ações. E quando a gente está atento, não que a gente nunca mais vai ter nenhuma atitude impensada, mas no meio do processo a gente se dá conta, opa, o que eu estou fazendo? Para tudo, né? Então, esse é o barato da gente se conhecer, começar a prestar atenção nas nossas ações, nas nossas atitudes, no que a gente realmente quer naquele momento e sair de um processo que eu entrei e que não é, porque, né, por que eu comecei a isso? Não quero. Numa discussão, muitas vezes, entra numa discussão, por que eu estou fazendo isso? Sai fora, né? Volta para trás. Então, isso, na minha vida, isso foi uma coisa que foi muito importante, né? Desde que eu comecei a trabalhar, a estudar e praticar o Ho'oponopono lá atrás, lá em 2015, eu era uma outra pessoa. Eu era uma pessoa muito reativa e hoje eu posso dizer que mudei, não 100%, porque, como eu digo, a gente sempre entra. Mesmo estando atento, a gente acaba entrando em alguns processos às vezes, mas o interessante é não entrar, e sim se dar conta que está entrando e sair, né? Então, este é o convite para fazerem essas práticas. Orar e vigiar é diário, exatamente, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Por isso que a prática do Ho'oponopono também é chamada de Ho'oponopono incessante, porque quando a gente entra muito nessa prática, a gente está o tempo inteiro atento às atitudes que estamos tendo, né? Então, esse é o legal da gente começar a se conhecer melhor e perceber quando uma atitude que eu estou tomando não é o meu normal, né? Não faria aquilo quando eu estou mais em equilíbrio. Então, o que está acontecendo? Uma memória que está ali se infiltrando e me levando a ter essas atitudes. Então, queridos, uma ótima semana, que a gente consiga fazer um mês maravilhoso, cheio de coisas
ótimas, né? Que a gente consiga ir atrás dos nossos objetivos e ter as nossas realizações. E um beijo gigante a todos. Gratidão a todos que estão aqui e a todos que vão ver essa live depois.